Tudo Tudo bem, Henrique? bem? Tudo bem? Tudo. Prazer enorme. Prazer todo meu. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Então, O, tá boa? tá ótimo. O assunto não é localiza, mas pô, foi um dia bonito, né? Pelo menos, né? Legal, Foi. parabéns aí. Obrigado. Foi um dia onde todos ganham, os investidores das É, duas e os clientes das duas empresas. É isso aí. O, eu acho que o tempo aqui no Instagram ele é fixo, né? Em uma hora a gente cai. Então vamos fazer o máximo disso. Ok. Enquanto o pessoal vai chegando, acho legal só fazer uma introduçãozinha. Eu invisto, né, em empresas da Bolsa há um tempo e a Localiza sempre foi uma pedra no meu sapato, né? Graças a Deus, assim, ignorando a parte da doença, teve a pandemia para a gente poder comprar Localiza, porque eu olho essa ação há muitos anos e me dava um ódio tremendo de ver ela subir e eu não ter. Dessa vez a gente sentou no rabo do foguete aí. É, E é uma empresa, junto com algumas outras, e infelizmente não são muitas, onde a gente acha um combo, né, uma combinação muito boa, que é pessoas extremamente competentes, cultura corporativa forte, espaço para crescer. Então isso é muito difícil de achar. Quando a gente acha, a gente aproveita. E aí, eu vou já levantar algumas provocações que já me apareceram já antes da uhum. nossa conversa. Muita gente perguntou o seguinte, ou comentou coisas do tipo, pô, mas é fácil, Salim, agora defender liberalismo, né? Empresário bem-sucedido, já está rico e tal, né? E aí, assim, não é bem isso, né? Então, se desse para a gente começar um pouquinho da sua história. E aí eu já falo duas coisas. Como é que você começou, né, a vida como empresário ali, bem no início mesmo, novo, né? E quando que você entrou em contato com uma parte um pouco mais teórica do liberalismo? Você começou a cair algumas fichas, vamos falar assim. Eu acho que é um ponto aí para a gente começar a conversa. Obrigado mais uma vez. Ok, prazer estar com você. Bem, eu vou tentar falar de uma forma resumida essa história, porque eu me transformei em um empreendedor e empresário. Na realidade, um dia, quando eu tinha 6 anos de idade, 7 anos, eu pedi meu pai para estudar piano. E ele ficou horrorizado com aquilo. Para um liberal, o filho tem que ter um comércio, não pode ter outra atividade. Então, era um sábado, eu sentado na perna esquerda dele, e ele então chamou todo mundo, e você imagina uma família de 11 filhos. ah, Ele falou: fala para todo mundo o que você vai ser. Eu falei: não, não quero ser mais não. Não, fala. E eu tive que repetir que eu queria ser pianista. Então ele falou: ouçam todo mundo, está terminantemente proibido nessa casa. Qualquer pessoa está morta. Abrir um comércio para vocês, vão ganhar dinheiro, comprar uma casa, casar e tal, tal. Então, ele ficou tão preocupado de eu ser um pianista que dos 7 anos até os 13, quando ele faleceu precocemente, aos 47 anos de idade, num acidente, ele, porque eu tinha o mesmo nome que ele. Então ele ficou preocupado e ele então me abordava diversas vezes por dia, perguntando: o que você vai ser quando você crescer? E eu tinha que responder: eu vou abrir um comércio para mim. Então ele chegava de viagem à noite, me acordava e perguntava: o que você vai ser quando você crescer? E eu respondia: eu vou abrir um comércio para mim. E ele fez isso 1000 vezes, 35 mil vezes. Então eu estava jogando futebol em frente à minha casa, ele na janela me chamava e eu já chegava perto dele e já falava: eu vou abrir um comércio para mim. E ele falou: ok, pode ir. Durante o almoço, sem querer, ele me olhava. No que ele me olhava, eu já respondia, eu balbuciava: eu vou abrir um comércio para mim. Então eu fui condicionado pelo meu pai, que ele ficou preocupado de eu ser pianista, e acho que ele tinha razão, que eu sou muito ruim para música, até cantar parabéns. Eu canto muito desafio. Então passaram os anos e meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade, e eu fui para Belo Horizonte, eu sou do interior,
E fui para Belo Horizonte. Eu sou de Oliveira, uma cidade do interior de Minas, de 30 mil habitantes, que é uma grande exportadora de Minas Gerais. Ela exporta jovens aos 17, 18 anos para a capital, para estudar e trabalhar. Então, eu sou daquela de 67, exportada para Belo Horizonte para estudar e trabalhar. Então, em Belo Horizonte, eu era office boy no meu primeiro emprego e, na minha primeira semana, me mandaram pagar uma conta. E eu estou condicionado pelo meu pai. Você vai abrir um comércio para você. E eu sempre respondendo, eu vou abrir um comércio para mim. Então, eu estava condicionado. Então, eu trabalhava numa empresa de engenharia. Eu gosto de contar essa história porque, às vezes, para empreendedores, esses exemplos, às vezes, são interessantes. Eu fui pagar uma conta, mas o contador, claro que era do comércio, era uma pessoa mais espertinha, mas ele, muito cuidadoso, falou, isso aqui está um cheque, você vai fazer um pagamento nesse endereço, nessa empresa. Você peça o recibo, você peça para datar, assinar e carimbar. Confira o valor do recibo com o valor do cheque e então entregue o cheque. Ok, sem problema nenhum. Muito básico, mas estava lá o ensinamento. E você vai procurar o senhor Ari Piteira. Ok, entro num lugar, uma placa escrito Volkscar, uma garagem com apenas um carro e uma mesa pequena e uma lixeira. 2 cadeiras em frente à mesa. Então tinha um senhor com uma piteira enorme na orelha. E o mineiro, falei, vamos que tem o Ari Piteira e o Zé Piteira. Eu não vou chamar o rádio de Ari Piteira. Então, já era 6 horas da tarde. E eu, como vai? Boa noite, tudo bem? Olha, eu sou da consultora Euler Barbosa, eu quero falar com o senhor Ari Piteira. Ele, tirou a piteira, sou eu. Então, ok. Então, desculpa, ele era o Ari Piteira. Então, falou, eu vim cá para pagar uma conta. Então, ele falou, pois não. Pegou um talão de notas, até que achou a nota, colocou carbono, e eu falei, por favor, o senhor poderia datar, assinar e carimbar? Eu fui bem mandado. E ele deu uma risada e disse, claro que eu vou fazer isso. Então, ele carimbou, datou, assinou, me entregou o recibo. Eu conferi o valor do recibo, entreguei para ele o cheque. E depois que eu entreguei para ele o cheque, 15 segundos depois, eu vi o teor do texto. Volkscar, locadora de carros. Aluguel de um Volkswagen, um dia X. Eu fiz uma regra de 3. Se um dia X, 365 e 365X. E eu, de forma inadvertida, de uma forma pura, eu balbuciei em voz alta, não sei por que motivo, eu balbuciei, eu vou abrir um negócio desse para mim. E ele falou, o que você disse? Eu falei, não, eu disse, está certo, está correto, obrigado, desculpa, e saí apressadamente. Mas eu estava tão condicionado pelo meu pai que eu pagar uma conta e ali eu decidi abrir o meu negócio sem fazer business plan, sem fazer estudo da concorrência, nada. Simplesmente ali eu tomei essa decisão. Então, uma história interessante que acabou que alguns anos depois, isso eu tinha 17 anos de idade, quando eu tinha 24 anos de idade, então eu abri a Localiza com 6 Fuscas usados e comprados a crédito. E o mais difícil, Breda, sabe o que foi? Como eu não tinha crédito, eu tive que fazer a operação em 6 financeiras diferentes acontecer no mesmo dia. É um inferno. Então, imagina. Para poder conseguir fazer a operação no mesmo dia. Então, consegui fazer 6 financiamentos no mesmo dia em 6 financeiras diferentes e começamos um negócio que deu muito certo. Mas eu agradeço a existência dele. O que você vai ser quando você crescer? E eu respondia, eu vou abrir um comércio para mim. Então, eu não pensei, eu estava condicionado, simplesmente falei, eu vou abrir um negócio desse para mim. É interessante, eu acho muito importante saber a origem, como começa, porque nada cai muito pronto do céu. O que é muito grande hoje, um dia lá atrás foi pequenininho, né? Salvo algumas exceções aí e tal, mas a história de empreendedorismo é muito difícil, ela é complicada, mas ela existe, ela é possível, né? E aí,
um negócio que sempre vem, né? E aí eu tô falando o que aconteceu comigo. Eu tô nesse mundo de investimento em empresas e tal. Eu comecei a perceber que quando você vai falar de investimento, a pessoa que está te ouvindo, ela começa a entrar com algumas dificuldades. Primeiro, entender o valor do dinheiro no tempo, aí você começa, opa, peraí, eu quero falar de ações e o cara não entende o que é juro composto. Então, beleza, tem que dar um passo atrás, tem uma educação deficitária no Brasil e tal. E aí, algumas pessoas, você chega na barreira ideológica. Ela nem sabe direito, mas ela fica meio assim, putz, uma empresa que enriquece é porque ela está tirando de alguém. Se alguém está rico é porque alguém ficou pobre. E aí você fala, não, peraí, calma. Riqueza, você cria riqueza. Ela não, existe uma mentalidade mercantilista no Brasil, onde se alguém ganhou alguma coisa é porque ele arrancou do outro. O europeu veio aqui e tirou uma tonelada de ouro do índio. Então o europeu levou o ouro embora, o índio ficou sem. E aí chegou num ponto, um ano atrás, não é muito tempo atrás, um ano, dois, que eu falei assim, ó, não dá para eu falar de investimento em empresas. Se antes eu não falar que, ó, empresa é um negócio legal, empresa não é um negócio ruim. Mas aí cheguei em outro ponto, e aí eu queria, né, que você trouxesse essa experiência. Tem a formação ideológica no Brasil, que tem, né, tem aquele negócio ainda meio atrasado de que os Estados Unidos é ruim, de que o capitalismo é mau, gera pobreza, mas aí você desmonta facilmente. Mas tem um outro problema, que é um problema do Brasil. Infelizmente, muitas empresas que saem na mídia e tal, grandes ou bilionárias, chegou lá de um jeito que eu chamo de capitalismo de Araque, né? Porque é amigo do rei, porque conseguiu benesses do Estado. Então, isso queima o filme do cara que começa ali ralando e cresce por méritos. Então, acho que a gente tendo um capitalismo mais justo, que é competição, né, a pessoa sentindo que mais empresas competindo, o preço para ela cai, eu acho que vai ter um trabalho básico anterior. E aí eu queria ver de você, se você explicasse para a turma aqui, quando é que você começou a se envolver nos institutos, nos grupos de discussões, numa parte mais filosófica do liberalismo, e a hora que você falou o seguinte, olha, agora eu vou ter que pular de vez mesmo para dentro disso, porque ou a gente conserta, ou o Brasil não vai para frente. Eu acho que é essa fase mais recente sua. Então, acho que se você pegar essa linha, vai ser legal para a gente entender. Ok. Breda, eu tive um privilégio espetacular na minha vida. Em Oliveira, minha cidade natal, eu fazia científico pela manhã, mas buscando conhecimento, muita sede de conhecimento, eu decidi fazer contabilidade à noite. Ok. Na primeira semana de aula, o meu professor escreve no quadro: anotem o livro que vamos adotar nesse semestre. A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Nenhuma escola do Brasil já adotou esse livro. A de Oliveira adotou. Então, que beleza. Bem, primeiro, antes disso, eu quero lembrar que eu sou descendente de fenícios. Os fenícios são mercadores a favor do livre mercado. Então, eles viajavam pelos mares livres para poder comercializar. Então, eles eram a favor do livre mercado. E era a iniciativa privada borbulhando. Então, claro que, como descendente de fenício, libanesa é a antiga Fenícia, claro que eu já tinha isso no sangue. E eu trabalhei com meu pai no comércio. Breda, eu gosto sempre de comentar isso. Eu comecei a trabalhar com meu pai, eu devia ter uns 7 anos de idade. E eu, depois da aula do grupo escolar, eu ia para o armazém do meu pai e trabalhava com ele. Então, eu adquiri muita experiência trabalhando com ele. Aos 13 anos, o meu pai faleceu num acidente, precocemente, aos 47 anos de idade. Eu estava com ele em experiência dos 6 aos 13. Então, eu tinha 7 anos que eu trabalhava com ele. E eu, então, assumi os negócios do meu pai com 13 anos de idade. Que coisa, né? Hoje, meu pai seria preso por causa de trabalho menor. Essa legislação, uma legislação esquerdista, socialista, anti-empreendedor.
Porque o problema de educação é dos pais, não é do Estado nem do governo. O governo não pode dizer que a criança não pode trabalhar. Ele pode ter legislações, outras, para coibir abusos. Mas a decisão se uma criança vai trabalhar a partir de 8 anos de idade, como eu comecei a trabalhar, e aos 13 eu estava preparado para substituir meu pai, com a legislação de hoje, talvez eu e meus irmãos fôssemos pedintes nas ruas, porque não teríamos o que fazer. Então, uma pergunta. Você ia trabalhar com seu pai bravo, emburrado, feliz, cansado? Como que era a sensação? Eram os melhores momentos da minha vida. Eu almoçava rápido, minha mãe chamava atenção que eu estava comendo depressa. Para que essa pressa? Você come tão depressa? Eu falei, eu vou trabalhar. Eu tinha orgulho de trabalhar. Porque meu pai sempre explicou que o trabalho é uma coisa boa e que o trabalho rende. Então, eu tinha uma mesada por trabalhar. Então, para mim, era importante trabalhar. E depois, o que aconteceu também, aos 16 anos, então, eu li. Fui, bem, sangue fenício, educado pelo meu pai no trabalho, o que essa legislação social-democrata destruiu muito da família e dos jovens empreendedores brasileiros, invadindo a privacidade da família sobre a educação de filhos. E, aos 17 anos, eu vim para Belo Horizonte para estudar e trabalhar. Então, no colégio, no colégio estadual, tinha um colega lendo uma revista que se chamava Revista Visão. Então, eu pedi a ele, por favor, depois que você ler essa revista, você me empresta? 2, 3 dias depois, ele colocou a revista mesmo e falou, Salim, a revista está aqui, fique com ela. E à noite eu fui folhear a revista. A revista Visão pertencia a um grande liberal chamado Henry Maxud. Foi o grande empreendedor do Hotel Maxud, tinha a maior companhia de consultoria e engenharia do Brasil, que se chamava Hidroservice, e depois foi quebrado pelo governo. Então, ele tinha essa revista, e essa revista tinha um tom liberal. Eu fui folheando a revista, e no centro da revista tinha, em 8 páginas centrais, um extrato que seria, em 3 números da revista, um extrato do livro O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek. Eu achei aquele título inusitado, diferente. Falei, eu vou ler esse artigo. Li, gostei, e esperei os outros números para poder ler tudo. Então é o seguinte, imagina, aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de ler A Riqueza das Nações e fazer exercício durante 6 meses em cima do livro. Aos 17 anos de idade, eu leio uma resenha, um extrato da obra de O Caminho da Servidão. Então, aquilo, para mim, aquilo me tocou fundo e eu fazia sentido, mas eu, envolvido em estudar e empreender, eu, entre aspas, dei um break nessa vida liberal e fui trabalhar, fazer dinheiro. E, de fato, a empresa cresceu, foi tudo muito bem, tive muita sorte, bons sócios, bons executivos, boas estratégias. Então, tive sorte também e trabalhei duro, cheguei lá. Quando, em 1986, no período Sarney, congelamento de preços e outras coisas mais, o Brasil havia decretado a moratória da dívida externa, eu fui a um campeonato de hipismo em Belo Horizonte à noite, porque eu sempre gostei muito de cavalos e eu acho a prova de hipismo muito bonita. Então, lá, nesta hípica, me apresentaram o empresário Jorge Gerdau. Então, nós ficamos namorando no ombro um do outro, o Brasil, as mazelas do Brasil. E ele falou, Salim, eu vou te mandar um livro que eu acho que você vai gostar. Daí, uma semana, eu recebo no meu escritório um livro muito grosso, escrito o seguinte, quem é John Galt? Ayn Rand. Nossa! Eu não sabia quem é Ayn Rand. E eu falei, gente, mas que livro grosso, como é que eu vou fazer para ler esse livro? Mas em 2 semanas, eu tinha devorado o livro e liguei para o Jorge. Jorge, parece que Ayn Rand está viva no Brasil, contando no livro dela as mazelas do Brasil. Até então, hoje, quase. Até hoje, dependendo. Aí nós vimos muito e ele pegou e falou, Salim, por que você não se junta a nós?
Eu falei, quem somos nós? Então ele falou assim, nós, sou eu, o Donald Sturt, que fundou o Instituto Liberal no Rio de Janeiro, o professor Og Leme, o Roberto Campos, Melchior. Então, nós temos o Instituto Rio de Janeiro, nos reunimos a cada semana ou 15 dias, junte-se a nós. Eu, ok. E aí, me juntei ao Instituto Liberal do Rio de Janeiro, tive o professor Og Leme como meu mentor, então ele que selecionava todas as minhas leituras pela ordem, e então comecei a dedicar um tanto do meu tempo ao liberalismo desde 1986. Em 86, fundei o Instituto Liberal em Belo Horizonte, um capítulo em Belo Horizonte. Então, eu estou na causa liberal de 86 até hoje, são 34 anos. É uma raridade. Uma raridade. E, numa certa hora, eu deixei de ser empresário porque eu decidi ir para o governo. Eu estava sofrendo bullying do Paulo Guedes, que era meu amigo desde os anos 90. Então, ele mais o André Schwartz ainda era estagiário do Banco Pactual, tivemos uma reunião, e ele falou, Salim, lança algum papel no mercado só para você sentir o gostinho do mercado. E ele falava nos anos 90. As empresas vencedoras da próxima década serão a Localiza, a TAM e a Natura. Breda, 10 anos depois, todas as três estavam listadas. E você sabe o sucesso que teve a Natura, o sucesso que teve a TAM num certo período da vida dela, porque o processo de sucessão não foi um só processo robusto. Então, eu entrei no Instituto Liberal, dedicando tempo, e quando chegou, eu estava com as ideias muito impregnadas, e uma coisa que me incomoda, eu levanto todos os dias, Breda, eu levanto indignado todos os dias. Eu me batei inconformado quando eu me olho no espelho, inconformado com esse país. Teve um dia que eu falei, interessante, eu acho que hoje eu errei. Eu levantei inconformado, indignado, são 3h30 da tarde, e o Brasil está sereno, tranquilo. Talvez eu não tenha tido um motivo para me indignar hoje. Breda, daí a pouco eu vejo no antagonista. O último ato do presidente Toffoli foi o aumento do salário de juízes. Claro que eu tinha motivo para estar indignado quando eu levantei. Então, é isso que a minha indignação é essa. É como o establishment brasileiro, como o governo brasileiro, o Estado brasileiro, se serve do cidadão pagador de impostos. Então, isso me deixa atormentado. E, então, eu fui para o governo, numa certa hora, o Paulo Webel me ligou e falou, Salim, é a única chance que nós temos. Conservadores e liberais no poder. O Paulo sozinho não vai conseguir, nós temos que ir lá. Então, ok. Nas minhas empresas, me desliguei das empresas, já avisei que eu não voltaria mais, ainda que eu não permanecesse no governo por muitos anos, como de fato aconteceu. Fiquei apenas 19 no governo. E, de fato, saí do governo, não vou voltar para minhas empresas. E fica aqui uma dica para empresários que um dia quiserem e desejarem ir para o governo para poder conhecer, prestar um serviço ao país. Se eu não tivesse ido para o governo, Breda, eu jamais saberia que o processo de sucessão que eu fiz nas empresas que eu tinha foi robusto. O suficiente para que não precisa de mim mais. Está aí hoje o deal da Localiza. E eu não estava na Localiza. Então, isso coroou a minha vida executiva como empresário e empreendedor, o processo de sucessão. Então, vendo as empresas irem maravilhosamente bem, saí do governo, falei, bem, depois que eu conheci o governo, eu falei o seguinte, o Brasil, sim, pode dar certo. O Brasil tem futuro, eu acredito no futuro do Brasil. Mas, olha, nós precisamos mudar a mentalidade no Brasil. Então, eu decidi, quando saí do governo, dedicar o meu tempo à difusão, disseminação das ideias liberais e vou fundar o Instituto de Defesa do Pagador de Impostos. Eu acabei de ler, achei maravilhoso. Então, é propósito. Eu quero
fazer uma dedicação ao país, e eu acho que isso é uma coisa que faz sentido. Então, vou dedicar meu tempo às ideias liberais, defender o cidadão pagador de impostos, porque eu não preciso, por sorte, e graças a Deus e ao meu trabalho e às minhas equipes, eu não preciso mais voltar para o meu trabalho. Eu estou numa outra fase de vida. Então, nessa outra fase de vida, eu quero dedicar ao meu país todo o tempo que for possível. Então, esse é meu propósito daqui para frente. Um negócio que eu vi, por inúmeras razões, eu me meti a bobo em 2018 de colocar no Twitter, estava pegando fogo campanha, né? Campanha para presidente e tal, e tinha um cara lá correndo por fora. Eu achava que ele tinha chance de ganhar porque estava falando a linguagem que a população estava pedindo, que era o Bolsonaro. Falei, ninguém está querendo falar com o cara, né? Eu vou lá falar com ele. E era fácil falar com ele. Então, consegui, vai em Congonhas, ele veio com o pessoal dele, fui conversar junto com o Luiz Alves, junto com o Ney, meu sócio, naquela mesma sala da coercitiva do Lula, né? Então, teve toda uma simbologia. E aí, quando eu voltei, entrei no táxi para voltar para o escritório, eu falei, pô, mas o cara falou umas coisas aí decentes, umas coisas ok, tá com a cabeça, pelo menos tô com a cabeça em ordem. Eu falei, vou escrever, né? Eu escrevi no Twitter, ó, acabei de encontrar, e pode descartar de 80% a 90% que vocês estão lendo na mídia, né? Porque não tem nada a ver com o que ele pensa. O que ele pensa é isso, isso, isso. E aí me jogaram no meio do caldeirão, né? Eu saí em tudo quanto é lugar, e aí, por inúmeras razões, eu acabei conversando e conhecendo as pessoas ali ao redor, né? Tem pessoa boa, pessoa nem tão boa, tudo bem. Mas o que deu para ver até agora é que, assim, toda pessoa que eu conheço e eu sei que é extremamente competitiva, competente, tá com a cabeça no lugar certo, chega no governo, não consegue fazer a coisa andar. O negócio, a máquina se protege. O Estado é um fim em si mesmo. Ela cresce e vai engolindo. E aí, todo mundo está chegando na mesma conclusão. Não adianta mudar a máquina por dentro, você tem que mudar por fora, em quem elege e quem demanda as coisas dos políticos e tal. Então, por isso que acabamos chegando na mesma conclusão, e no meu ponto de vista, pelo menos é onde eu acho que eu consigo ter uma influência um pouquinho melhor, estudantes. Estudantes, eles estão, assim, ávidos por conhecimento, né? Então, você consegue ainda... eles não estão viciados em algum pensamento, alguma coisa assim, então eles estão entrando em contato com tudo que tem, né? Ler livro. Imagina você dar a riqueza das nações para um estudante, né? O impacto que tem para ele. Se eu pego esse livro e eu dou para um sindicalista de 50 anos da CUT, ele vai jogar no lixo, não faz mais efeito nenhum, né? E aí eu acho que não tem muito como escapar disso. Se você acha que é para influenciar um estudante, até ele começar a ter uma vida social influente no país, votar, contratar pessoas, empreender, é 20 anos. Mas 20 anos passa muito rápido. Uhum. Isso também é... E aí, uma coisa que acho que, não sei se você deve estar escutando muito, mas se não tiver eu falo, o pessoal da ala mais liberal, e eu estou falando da parte econômica, não vou nem entrar em costumes e tal, falta muita liderança no Brasil. A gente tem muito medo da mão do Estado, né? O Estado é muito pesado, tem medo de perseguição, o Estado vem para cima, né? Com todas as suas esferas. Mas acho que é um pouco de egoísmo nosso, um pouco de medo solitário. Assim. Acho que em grupo o negócio tem chance de andar um pouco mais. E acho que você é uma liderança aí muito importante. Assim. Eu estava falando aqui em casa, falei assim, olha que bacana, vou falar com o Salim, acabou de sair aqui um instituto, né, de defesa dos pagadores de impostos. Aí eu escutei aqui, mas e aí, você pretende participar desse instituto? Foi óbvio, onde que eu assino? Então, assim, porque precisa. Imagina, ninguém defende o pagador de impostos, né? E aí, assim, como que a gente consegue, de forma prática, nem que demore, começar a inocular esse pensamento mais liberal, assim, como que a gente faz? É tentar mudar o currículo escolar, criar instituto e dar palestra nas cidades, dando exemplo, empreendendo, como que a gente faz, né, na verdade?
Ótima pergunta. Antes, deixe-me falar alguma coisa sobre por que eu me engajei na candidatura de Bolsonaro. Eu era apoiador do Novo e estava com João Amoedo. Numa certa altura, em 2018, eu vi que não iria decolar. E eu não podia correr o risco da esquerda ganhar no primeiro turno. Então, eu me engajei na candidatura do Bolsonaro e teve um evento em São Paulo, em Higienópolis, na casa do Fábio Van Gigarden, e cerca de 50 empresários foram lá. Então, o Guedes falou, procura o Bolsonaro lá e diga que você é o Salim e tal, tal. Ok, então procurei o Bolsonaro, eu sou Salim, amigo do Guedes. Pô, você vai participar do nosso governo. Então, nós rimos, brincamos, e imediatamente eu vi aquele assédio de pessoas, eu me afastei e sentei. Então, houveram algumas perguntas e eu dei bobeira em fazer pergunta, porque eu, às vezes tem hora que eu sou um pouco tímido em certos ambientes, e acabou o tempo de pergunta. Então o Fábio falou, pessoal, acabou as perguntas, o presidente tem, o candidato Bolsonaro tem um compromisso, não pode mais fazer pergunta. Eu falei, não, por favor, eu quero fazer uma pergunta. Aí o Fábio falou, não, acabou o tempo. Aí o Bolsonaro disse, não, por favor, deixa o Salim falar. Naquele momento, eu fiz aquilo que eu fiz a vida inteira em todos os políticos passados. Eu falei, Bolsonaro, você não tem um partido político grande. Você não tem diretórios esparramados no Brasil. Você não tem caixa no seu partido de político para poder bancar sua campanha. Você não tem tempo de televisão. O que nós podemos fazer para te ajudar? Isso, dito por um empresário, significa quanto nós precisamos arrecadar para poder te ajudar na sua campanha. Sabe o que ele respondeu para mim? Eu não quero dinheiro. Como todos os outros que me antecederam fizeram. Eu não quero dinheiro. Coloca o seu filho para trabalhar 2 horas por dia no computador, me defendendo da fake news. Ali eu vi que, de fato, tínhamos uma pessoa absolutamente diferente. E a pauta conservadora dele fazia sentido para mim. Eu sou um conservador. E sou liberal na economia, mas sou conservador nos costumes. Então, Bolsonaro assume. Para se aprovar qualquer lei de costumes, precisa ter maioria no Congresso. Como ele não tem maioria no Congresso, não aprovou nada. Armas, tudo que ele tentou fazer de costumes, não conseguiu fazer. Então, eu vejo que talvez, e a imprensa também tem sido muito, muito, muito injusta com o Bolsonaro. Muito. Eu estou vendo o pronunciamento dele agora, sabe, deturpado. Olha, é uma pena. Está certo, porque é a forma que a imprensa tem de dizer seu descontentamento com 1,8 bilhão que foram cortados em 2019 de publicidade. 1,8 bilhão é mais ou menos o lucro das principais empresas de comunicação do Brasil. Então, todo mundo... Então, a forma de se rebelar é falar mal do Bolsonaro. O que eu acho injusto, porque eu tive no governo. Eu tive um pouco de convivência com ele e acho que a mídia o trata de forma injusta. Quando ainda nos institutos liberais, nós fundamos institutos que se chama... Porque essa história é boa para que os seus investidores e as pessoas que estão te acompanhando saibam. Quando Hayek escreveu o livro O Caminho da Servidão, antevendo o que iria acontecer com a Inglaterra socializante daquela época, um jovem piloto da Royal Air Force, chamado Anthony Fisher, ele, depois da guerra, ele abateu muitos aviões alemães, então foi condecorado, e ele, depois da guerra, abriu uma granja, e teve um relativo sucesso. E um certo dia procurou Hayek e disse, Hayek, eu não aguento mais, eu vou entrar na política, eu vou me candidatar a deputado pelo Partido Conservador, porque senão a Inglaterra vai se dar mal. E Hayek, sereno, muito educado, de voz macia, colocou uma mão no ombro de Tony, ele chamava o Anthony Fisher de Tony. Tony, não faça isso, não vá para a política. Abra um instituto e divulgue as nossas ideias. É isso aí. Tony Fisher deixou de ir para ser um deputado. Abriu o Institute of Economic Affairs em Londres
E pelos bancos desse instituto passa uma jovem loira muito, muito inteligente, que se transforma alguns anos depois na primeira-ministra Margaret Thatcher. Então, nós, no Brasil, baseado naquilo, temos ainda a esperança que pelos nossos bancos, dos nossos institutos, que são 120 no Brasil, vai passar a uma certa hora alguém que vai fazer a diferença, como fez Margaret Thatcher, como fez Reagan. Reagan foi apoiado pelos institutos liberais. Friedman era um assessor informal de Reagan. Então, e por coincidência, os dois foram eleitos mais ou menos no mesmo período. Então, duas grandes potências tiveram o impacto de um governo liberal. O Brasil nunca teve um governo liberal. Nunca. Nunca. Depois dos militares, tem 34 anos de social-democracia. Eu estou excluindo aí, por fazer justiça, porque eu estive no governo e vi, o governo Temer foi um dos melhores governos da história do Brasil. Ficou muito pouco tempo, mas quando nós chegamos, a casa estava bem arrumada. Então, eu estou excluindo o governo Temer. 34 anos de sociais-democratas. Sarney, Fernando Henrique Cardoso, social-democrata mais light, Lula mais à esquerda, enfim, sociais-democratas. E o que aconteceu com o Brasil nesses 34 anos de social-democracia? Eu vou te dar somente dois exemplos. Nós temos hoje 11 milhões de analfabetos. Se somados com os analfabetos funcionais, mais de 30 milhões de pessoas. Eu pergunto, Breda, por que os sociais-democratas não conseguiram, em 34 anos, erradicar o analfabetismo? Em 34 anos, em quem que eles vão jogar a culpa? Então, hoje o analfabetismo, hoje eu também entendo isso melhor. É porque os sociais-democratas têm o canto da sereia. Tudo deles é, por exemplo, Estado do bem-estar social. Quem vai ser contra o Estado do bem-estar social? Constituição cidadã. Quem vai ser contra a Constituição cidadã? Então, eles são craques para poder usar slogans. Mas eles gostam das massas pobres, paupérrimas, desempregadas, porque no caos ele tem o discurso correto para poder ganhar a eleição. Sem dúvida. Né? Então, no Brasil, a educação brasileira foi toda tomada pela social-democracia, pela centro-esquerda. Então, muito da educação foi baseado nas teorias de Paulo Freire, que era dizem, socialista ou comunista, não importa o que ele era, as teorias dele eram socializantes. Então, deu essa safra de brasileiros, inclusive empresários, que só estudaram Keynes na escola. Essas pessoas de economia até uns 10 anos atrás nunca ouviram falar de Mises nem de Friedman. Então, agora que está começando. Então, é o seguinte, a educação brasileira conduziu os brasileiros a achar que o Estado tem que ser grande, que o Estado tem que tomar conta. É muito comum você estar numa roda de amigos e você falar assim, o Estado tem que fazer isso. Por quê? Porque ele acha que o Estado ele foi educado desse jeito. Quando a diferença entre um liberal e uma pessoa da esquerda é simples de você ver a tendência da pessoa. Se o indivíduo é vegano e ele não aceita o vizinho dele comer um bife de picanha, ele tem tendência de esquerda. Mas se ele é vegano e ele respeita o vizinho dele comer um bife de picanha, ele tem tendência liberal. Agora, os esquerdistas acham que a vacina tem que ser obrigatória. Me chamaram de antivacina já. Exatamente. Então é fácil você ter tendência. Então, no Brasil, há uma forte tendência de pessoas liberais. Então, eu acho que está acontecendo uma onda gradual e com os meios de comunicação, com a era digital, está havendo uma transformação da sociedade e essas pessoas estão podendo chegar ao YouTube do Brasil Paralelo, chegar ao seu Twitter e ver a verdade escrita, diferentemente do que está muitas vezes no jornal. Não que no jornal seja mentira. Eu vou dizer que no jornal sempre, muitas vezes, eu estive no governo. As notícias são colocadas como um recado para alguém ou para partido, perfeito? Ou é colocado aquela notícia para poder ver a reação de certos segmentos da sociedade. Aquilo é verdade. Então, eu aprendi isso em Brasília. Então, é uma pena, mas o fato é que
o brasileiro, eu acho, e eu sou fã do jovem empreendedor brasileiro, porque o brasileiro é muito empreendedor, ele é irrequieto. Porém, o governo sempre prejudicou demais a vida do empreendedor, dificultando o jovem a empreender, ou, como agora, não dando ao jovem condições de um emprego onde ele possa produzir. Então, eu sou indignado, eu sou inconformado com essa juventude maravilhosa que nós temos, subaproveitada no Brasil. Você tocou nos pontos e sobre esse negócio do Estado. O Estado que tem que fazer. Na verdade, o Estado é o nosso dinheiro, né? Toda vez quando é o Estado que tem que fazer, em essência, somos nós que estamos fazendo com sobrepreço. Alguém está levando um a mais, tem uma margem burocrata aí, mas é você que está pagando. O Estado é um coletador de dinheiro de todo mundo, pega a comissão dele, que é gorda no Brasil, e faz de uma forma ineficiente. Então, somos nós mesmos, né? Tem um negócio que eu não sei, me chamam às vezes meio de poliana, sabe? Eu fico vendo meio copo cheio, às vezes eu tenho que ficar tomando cuidado para ver se é torcida, se é análise, mas em essência, de 2015 para cá, e começou ali com o governo Temer, de fato, ele entendeu isso muito rápido, acho que não foi muito por acaso a gente ter colocado 3 milhões de pessoas na Paulista, o pessoal foi uma ebulição, né? E isso é uma ebulição que tem raiz na insatisfação econômica, a barriga está vazia, o desemprego está forte, então a pessoa perde a paciência mais rápido, mas tem um quesinho ideológico aí, o cara está desconfiando que aquele modelo antigo não está certo. O BNDES ajuda aqui, grandes campeões nacionais, não é um negócio muito organizado, mas a pessoa sente que não está legal, né? E aí, num universo bem mais restrito, vou voltar lá para o mundo dos estudantes, parece que a natureza ela caminha para o que é o certo, o que é a evolução natural, que é o ser humano ele quer crescer, ele quer evoluir, ele quer melhorar a qualidade de vida, e se é como uma água descendo a montanha, se não dá por um lado, ele vai tentar do outro, de forma meio espontânea às vezes. Então eu tenho visto nas universidades, talvez você tenha entrado em contato, mas se não entrou ainda, você vai ver um mar de oportunidades aí. Tem um negócio chamado Liga dos Mercados Capitais, de Mercados de Capitais, ou Liga Financeira, que tem nas universidades. Então, alunos de economia, direito, contabilidade, engenharia, de diversos cursos, se reúnem em associações, em grupos, para estudar todos esses autores, para estudar mercados de capitais, para estudar Mises, para estudar Friedman. Isso daí parece os primeiros cristãos rezando a missa nas catacumbas para não serem mortos pelo imperador romano, porque é ilegal, chega a ser ilegal. Então eles se reúnem para estudar assuntos que nem sempre a universidade apoia, ou pelo menos não aborda. Mas eles estão sentindo, 18, 19 anos, que tem coisas para ser estudadas, tem assuntos que eles não estão abordando nas universidades. Então eles estão reunindo. Eu já perdi as contas de quantas ligas eu falei, acho que mais de 30, tranquilamente. E são jovens que estão ávidos por ganhar dinheiro, crescer, montar negócio, montar startup, o que quer que seja, mas são assuntos bons, que levam o país para frente. Isso está acontecendo de forma orgânica. Parece o Império Romano super organizado, o establishment, né, forte, poderoso, atacado de todos os lados por bárbaros, pobres, desorganizados e sem armadura, mas eventualmente é muita gente atacando e o Império rui. Então eu fico vendo essas iniciativas. Não era normal eu ver antes empresário publicamente dando a cara a tapa para defender essa causa. Ver estudantes também, zero chance. E eu acho que o viabilizador disso acho que foi redes sociais, porque eu estou falando aqui com você sem ninguém editar nada. E de graça, assim. Então, a gente não pagou nada para ninguém aqui. Então, assim, isso daí tem um poder muito grande. E então, me parece que o terreno ficou um pouco mais fértil para essas ideias de 2016, 2017 para cá.
Só que tem que aproveitar a janela de tempo, né? Tem que aproveitar essa oportunidade geracional, porque o negócio pode ser que seja cíclico também. A gente vê, né? Você citou o exemplo da Margaret Thatcher. Depois da fase da Margaret Thatcher, a gente veio o trabalhismo, uma social-democracia inglesa, Tony Blair, o Gordon e tal, e agora meio que está voltando, tentando voltar. Então tem um fator cíclico que pode ser muito bom para a gente. A correnteza está para o lado interessante para a gente abordar esses assuntos. Por isso que eu não queria perder a chance de falar com você aqui. Agora, como organizar todos esses institutos? Porque me dá a impressão que um dos problemas que tem no governo é que um quer provar para o outro que é mais liberal. Não, eu sou mais liberal que você. Não, eu sou mais à direita. Você é muito... É uma bobagem enorme, porque a gente tem que... Uma grande união, na verdade, se faz primeiro pelo inimigo em comum. Depois a gente acerta as nossas diferenças. E o inimigo comum, na minha opinião, sem tirar nem pôr, é o Estado. É o que arranca a riqueza da população e devolve uma migalha. Então, assim, como unir todas essas tribos de liberais e de conservadores, do pessoal de direita, que quer que seja, porque parece que tem uma picuinha boba aí, né? Acho que tem que, né, vir com, né, um motivo mais nobre, né? Você tem percebido isso ou não? Não, tem boa vontade, um instituto consegue sentar com o outro, conversa, como é que é isso? Eu acho que você consegue ser um amálgama dessa turma aí. Os institutos liberais têm uma coisa maravilhosa, que é a pluralidade, aceitar a pluralidade, conviver com ideias diferentes, mesmo dentro do próprio liberalismo. Então, nós temos o Mises, temos o Student for Liberty, IEE, Instituto de Formação de Líderes, Instituto Liberal, Instituto Liberdade, o Ranking, políticos.com, enfim, nós temos uma gama de números, e cada um tem uma estratégia definida para poder buscar seus resultados. Como na indústria de fundos, alguns fundos gostam de shortear, outros fundos gostam de empresas familiares, outros são long, enfim, tem diversos fundos. Outros não gostam de indústria de base, outros gostam mais de tecnologia. Então, os institutos, todos eles trabalham num sentido em que há uma convergência lá na frente. Agora, não existe hoje nos institutos uma vaidade, uma disputa por vaidade. Isso, por sorte nossa, não existe. O que existe hoje é que nós precisamos canalizar todas essas energias em prol de um movimento comum em certos momentos. E é o que eu agora estou tentando fazer, conversando com todas as instituições liberais, no sentido de, olha, continua fazendo o que você está fazendo, com suas estratégias e seus objetivos. Mas, olha, por exemplo, vamos agora todo mundo dedicar um pouco de tempo, sem deixar de fazer o que você tem que fazer, vamos dedicar tempo a uma melhor reforma administrativa. Porque a reforma administrativa que o Paulo Weber fez não é essa que está aí. A reforma administrativa do Paulo Weber pegava todos os servidores a partir de agora. E a reforma agora só pega servidores do futuro, os que vierem a fazer concurso. Então, isso é absurdo. Então, nós vamos ter temas comuns respeitando a pauta individual de cada instituto. O Mises com os grupos de trabalho, o Student for Liberty naquele roadshow de faculdades que eles fazem e assim sucessivamente. Agora, você falou uma coisa e eu quero repetir isso. Os meios digitais facilitaram as pessoas ter acesso a uma boa informação. Neste momento, devem ter pessoas te ouvindo, nos ouvindo. E essas pessoas estão ouvindo nós dois conversarmos sem filtro. A imprensa brasileira, com todo respeito, claro que nós temos algumas instituições que são mais à direita, como a Gazeta do Povo de Curitiba, Revista Oeste e uma parte do Estadão, são centro-direita. Mas o resto é muito esquerda e anti-Bolsonaro. Não importa. Gente, qualquer coisa, a culpa é do Bolsonaro, é um negócio fora do comum. Por quê? Porque a esquerda, nas escolas, nos cursos de jornalismo e comunicação,
colocou na cabeça daqueles jovens, aquela fita virgem que tinha, colocou na cabeça dos jovens isso e formou toda uma geração de esquerda que está na imprensa. Eu Então, vou te contar, se eu te contar um caso, porque tem a ver com isso, aí você continua, porque isso aí as pessoas não sabem, uma informação. Eu encontrei o Bolsonaro 2 vezes na campanha. A segunda vez já foi mais difícil, porque ele já estava bem assediado, mas como já tinha falado uma vez e eu tinha gostado, aí deu para falar de novo. Nessa segunda vez, como eu sabia que a conversa era boa, eu convidei 3 pessoas de fora da Alaska. 3 pessoas que escrevem sobre mercado, que têm um viés de mercado financeiro, mas são 3 jornalistas. A pessoa mais velha que eu convidei, não vou falar nome, nada, mas é a pessoa mais influente, claramente à esquerda, porque eu leio as coisas dela, mas eu sou amigo, quero o bem dela, quero que ela tenha o máximo de informação disponível. Eu falei assim, vamos comigo. Eu consigo levar 3 pessoas, eu queria que você fosse uma delas. Ela falou, não quero. Eu falei, não, mas como assim? Você é jornalista. Vou colocar você de frente com o candidato que está liderando. Você pergunta o que você quiser. Oi? A esquerda é preconceituosa. Eu falei assim, não, mas você pergunta o que você quiser, você está comigo, você está lá, você pode sair de lá mais convicta que o cara é ruim ou qualquer coisa, mas você vai fazer perguntas, né, que não é todo dia que a gente pode. Ela falou assim, eu prefiro não ir, porque eu tenho medo de ficar influenciada depois. Ou seja, ela ficou com medo de perder a ideologia que a define. Se ela perder aquilo, acabou. Então, assim, tamanha... Assim, eu fiquei... Olha, raramente eu fico totalmente acabado, arrasado com as coisas. Essa aí eu fiquei. Porque não é possível a pessoa se negar a tentar aprender alguma coisa que vai contra a sua pré-concepção. Então, assim, isso aí mostra que isso deve ser muito comum. Então, por isso que eu acredito muito nas gerações mais novas, porque passou X anos, a probabilidade desaba de você conseguir abrir os olhos da pessoa, né? Por isso que, sem querer te interromper, desculpa aí. Mas se pudesse seguir aí, eu não queria esquecer disso. É privilegiada pelo seguinte, o Brasil é um país maravilhoso que não tem racismo, mas a esquerda quer mostrar que tem racismo. Eles tentam de todos os jeitos dizer que tem racismo. Então, o brasileiro, o que é o brasileiro? Uma fantástica miscigenação. Portugueses, europeus, índios, negros, descendentes de libaneses, italianos, alemães, poloneses, japoneses. Maravilhoso. Então deu uma raça maravilhosa. Olha aqui, um Mata e um Breda, completamente diferentes, de 2 países absolutamente distintos. Então isso é maravilhoso. Então essa miscigenação fez nascer um jovem espetacular, empreendedor, trabalhador. E o que eu fico mais angustiado quando eu levanto indignado, inconformado, é saber que essa juventude é espetacular e não está tendo oportunidade. Por que ela não está tendo oportunidade? Bolsonaro chegou agora, um ano e meio. Não dá para 1 ano e meio você arrumar a casa. Isso é o legado da social-democracia, deixando milhões de jovens brasileiros desempregados e dificultando a vida deles para quando eles vão empreender. Então, Breda, o jovem brasileiro, para mim, é a grande esperança. Por isso que a tônica dos institutos é influenciar o jovem, porque o jovem é o futuro do Brasil. E é muito mais fácil você trabalhar o jovem do que trabalhar pessoas que já foram formadas pela esquerda. Eu acabei chegando na mesma conclusão e o que traz um certo alento é que antes de você pensar nisso, os jovens, de uma forma orgânica, talvez até inconsciente, estão procurando isso. Eu lembro, fazendo um paralelo meio mais simplista, sabe o filme Jurassic Park? O primeiro? Então eles fizeram um jeito ali, olha, não vai dar problema aqui não, porque os dinossauros são todas fêmeas, alguma coisa assim, era um único gênero, um único sexo, todos os dinossauros. E aí depois
eles descobriram que por mutação genética começaram a ter os dois gêneros e eles começaram a se multiplicar sozinhos, fora do controle do laboratório. Eu vejo a mesma coisa, existe um controle, né? Você entra num centro acadêmico de um curso de humanas numa universidade federal, você voltou 70 anos atrás e parece que o muro de Berlim ainda não caiu. Então, assim, mas de uma forma orgânica, os alunos estão aprendendo. E eu escuto vários relatos do seguinte: eu falei assim, Breda, você tem razão, mas se eu adotar essa sua linha aqui, eu não passo de ano. Então eu tenho que escrever o que o professor quer, mas eu sei o que é o certo. Pô, mas isso é horrível, né? É horrível. Mas eu acho que tem chance. Eu acho que rede social e engajamento do seu tipo aí O que pode fazer uma existe baita diferença. convicção agora, porque esse dia eu estava vendo a revista Exame de setembro de 1989, eu falando sobre redução do tamanho do Estado e privatização. Ou seja, 31 anos atrás, eu já defendia as mesmas ideias que eu defendo hoje. Então, depois que eu fui para o Estado, eu descobri o tamanho do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é gigantesco, obeso, burocrático, lento e oneroso para o cidadão pagador de impostos. Então é o seguinte, nós temos que reduzir o tamanho do Estado. No Reino Unido, o funcionalismo custa 9,5% do PIB. Olha a qualidade de vida do cidadão do Reino Unido, na saúde, na educação, na segurança, nas obras de infraestrutura do país. Nos Estados Unidos é 10% do PIB. No Brasil, 12 milhões de servidores públicos. Nós temos 30 milhões de carteira assinada, 12 milhões de servidor público. Olha o contrassenso, olha o peso do Estado contra 30 milhões de carteiras assinadas. E esses 12 milhões de servidores públicos custam 13,7% do PIB. Ou seja, nós gastamos por ano 320 bilhões a mais do que deveríamos gastar na proporção da Inglaterra ou dos Estados Unidos. O que significa 320 bi? Nós temos hoje 5,5 milhões de brasileiros sem teto. Com 2 anos, 328 bilhões, em 2 anos, vai dar quase 700 bilhões. Vai dar para construir 6 milhões e meio de residências, para a gente doar mais necessitados. Mas governar é alocar recursos, a gente aprende isso em economia. Então, onde que os sociais-democratas que antecederam o Bolsonaro fizeram? Eles investiram nas elites, investiram no establishment. O establishment é o judiciário, o Supremo, o establishment é o Congresso, é o Senado, tem um senador que tem 99 assessores. O establishment são os servidores públicos, em certa parte também os militares, e também, não quis te interromper na hora, faz parte do establishment um tipo de falso empresário, que ele está atrás de CNPJ, mas ele não é empresário. Ele é um bandido de um CNPJ. E ele, então, faz parte também do establishment, fornecendo e fazendo obras para o Estado, cujo resultado nós vimos na Petrobras e na Lava Jato. Então, isso tudo desviou dinheiro, recursos, que poderia ser para o cidadão. Nós temos tamanha desigualdade no Brasil porque nós temos Estado demais, alocando recursos, como o governo petista, construindo aeroporto na África, construindo hidrelétrica na Nicarágua, construindo metrô na Venezuela, em vez de construir no Brasil. Isso é alocar recursos erroneamente. Então, por isso que eu levanto todos os dias indignado e inconformado, porque eu vejo essa juventude maravilhosa e vejo que a social-democracia que por aqui passou realmente deixou esse país que nós temos em mão hoje para consertar. Vamos cair em 30 segundos. Eu quero agradecer enormemente e espero poder continuar essa conversa. Vamos dar um tempinho, a gente continua, mas assina embaixo. Conte comigo e vamos ver se a gente leva mais gente junto. Um abraço, continue te seguindo. Obrigado. Tudo de bom.